Salve, salve pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser muito legal, muito interessante. Eu vou trazer uma arquitetura nova chamada Big Island direto da China. E a gente está diante do que pode ser a maior mexida que a gente vai ter no mercado de placas de vídeo já vistas. Primeira vez que a gente vai ter uma introdução de uma nova placa de vídeo que pode competir diretamente com a Nvidia e a AMD em segmentos que teoricamente só existem essas duas empresas trabalhando. É claro, é um pouco da Intel aí, mas a Intel já não é tanto em GPU. Vai ser muito legal a gente ver essa arquitetura, como é que ela funciona, que ela é uma arquitetura interessantíssima, pode realmente revolucionar o mercado, tá? E talvez aí, como a gente está vivendo épocas difíceis em relação a GPUs que com preços altíssimos, a gente tem finalmente um player aí que pode mudar um pouco de como é que isso tudo vai funcionar. Tá? Então, esse aqui é o chip, é o desenho que vocês vão ver quando falar de Big Island. E tem esse logozinho que parece uma montanha. A Big Island é a arquitetura, então, da Tianshu Xixin, tá? Tianshu Xixin, assim que eu, pelo menos a pronúncia próxima. Não sei mandarim nem de longe, não sei chinês, nada, nenhuma língua do tronco linguístico do chinês. Mas, assim, essa empresa ela foi fundada lá em Nanjing em 2015, tá? E ela tem centros de pesquisa e desenvolvimento tanto lá em Nanjing quanto em Pequim, Xangai e, acredite se quiser, no Vale do Silício. Tá? E em 2018 essa empresa aí começou a desenvolver a arquitetura Big Island. Então é uma arquitetura aí que já tem seus 3 anos e assim esse projeto ele está começando já a ser implementado agora e provavelmente já vai esse ano já está sendo disposto no mercado para venda. E ao longo desses anos a empresa Tianshu Xixin mudou muito de nome, tá? Então as patentes que a gente tem dela que pertencem a ela, mas não estão no nome da Tianshu Xixin. Tá? Então, essa empresa aí, ao longo dos anos, contratou muitas pessoas da AMD, da Nvidia e da Fujitsu, e aí construiu essa arquitetura. Interessante, né? E assim, a Big Island ela é o que a gente chama de uma arquitetura de núcleo de computação heterogênea, híbrida e configurável. Se a gente for pegar cada palavra e entender mais ou menos o que significa, computação que computa, né, processa. Heterogênea é porque dentro dela a gente tem núcleos dedicados a operações específicas. Híbrida é porque ela pode trabalhar tanto quanto o GPU, como ela também pode ser uma TPU. TPU é um Tensor Processor Unit, né? Então, seria, por exemplo, a NVIDIA tem um núcleo de tensores, tem os Tensor Cores. No caso dela, mesma coisa. E a gente tem configurável porque a gente pode escolher a operação dentro da GPU de como é que ela vai agir, né? Então, isso é bem legal. A ideia por trás da Big Island, então, é atingir o máximo de flexibilidade. Guarda essa palavrinha flexibilidade, tá? É o principal ponto dessa arquitetura. E ela tem alto poder computacional, tá? E por meio de combinações aí, tanto de recursos de GPU, de Graphical Processor Unit, quanto de TPU, que é em relação aí a tensores, tá? E a gente tem, então, por causa dessas duas atuações que ela tem, uma arquitetura híbrida. Tá? E aí a gente pode usar em vários campos, inclusive AI, e o foco dela principal é essa área. É legal porque eu falo no canal o tempo inteiro, todo dia eu falo, gente, o futuro é AI, vai ter tudo AI, tudo é núcleo dedicado a AI. E mais uma vez, né, olha, mais uma arquitetura, o foco é AI, porque assim, tudo a partir de agora tem que ter pelo menos um núcleo para voltado para inteligência artificial, não tem jeito, tá? É muita coisa que é aprendizado de máquina, muita coisa mesmo, tipo, coisas mais simples, mais básicas, a gente está jogando para a máquina tomar as decisões dela mesma e até usando redes neurais e tudo mais. E a gente tem capacidade então, de criar recursos que nunca imaginamos antes através de inteligência artificial. Eu até quero fazer um vídeo depois falando mais sobre isso. Então, assim, a gente está na época histórica, assim. Quem está vivo hoje vai ver uma época de ouro da inteligência artificial e uma época de ouro da computação. Eu espero que não seja o nosso fim, mas vai ser uma época muito boa. Até lá, até as máquinas nos destruírem, pelo menos. E aqui a gente tem uma parte muito interessante que é o processo de fabricação de 7 nanômetros FinFET. Então, ela já está na frente da Intel na questão de GPUs e ela está próxima já aí a Nvidia e a AMD nesse processo de fabricação. Então, assim, a gente tem 37 teraflops de pontos flutuantes de 32 bits e ela tem aqui 147 teraflops de pontos flutuantes de 16 bits, um processamento de FP16, que é exatamente voltado aí para o segmento de inteligência artificial. Então, 147 teraflops é muita coisa, é muita potência, tá? Ela tem outros detalhes, por exemplo, a DRAM, que ela suporta até 1.2 TB de High Bandwidth Memory, né? E a gente tem também DRAM aí de 32 GB. Vocês estão vendo que tem várias coisas que estão em chinês e meio misturados, né?
Mas não vem muito ao caso. Algumas coisas que a gente tem, por exemplo, 295 teraflops no processamento de int8, né, que são inteiros de 8 bits. Então tem várias coisinhas, o suporte PCI Express 4, que a gente sabe porque esses termos são universais, né? Pelo menos a computação ela está bem difundida no inglês mesmo, até no Oriente. E aqui a gente tem, por exemplo, o processo de fabricação que é da TSMC, TSMC que fabrica para, digamos, quase todas as empresas do mundo de semicondutores, que tem alguma arquitetura de semicondutor, exceto a Intel, que se eu não me engano a Intel é uma das únicas que fabrica faz o seu próprio processo de litografia, né? E aqui a gente tem um ponto legal, que é uma das formas da gente entregar essa GPU, que vocês vão ver isso por aí, não se estranhem. Isso é uma GPU, só que uma GPU para servidores e provavelmente para clusters, tá? Ou seja, a gente coloca várias GPUs trabalhando juntas para formar tipo, uma grande GPU, tá? Então vocês vão ver muito essa abordagem aí da GPU, mas a gente também pode encontrar ela como a gente vê normalmente como uma placa de vídeo, né? Mas falando mais dos núcleos híbridos, que eu acho que é um ponto interessante, o mecanismo de processamento híbrido ele é formado por um módulo de agendamento de grupos de encadeamento. Então a gente tem grupos de encadeamento de instruções. Então esse mecanismo de encadeamento ele também é capaz de dividir esses grupos para áreas específicas de processamento, né? E cada unidade de computação específica de domínio, que a gente chama, é o que vai ser tratado aqui como DSCU, tá? É otimizada para uma aplicação específica, como exemplo, aceleramento de inteligência artificial. Tá? Além disso, em cada mecanismo de processamento há uma certa quantidade de núcleos que são especificamente designados para GPGU. Então é previsto que na patente, se a gente for dar uma olhada, a proporção da quantidade de núcleos de DSCU e de GPGU pode ser alterado depender aí da empresa. O que é GPGU? GPGU é processamento genérico. Tá? Em algumas palavras é basicamente General Purpose Graphical Processor Unit. É uma GPU que faz qualquer coisa. Assim como a gente tem os processadores de propósito geral, que aí são os processadores que a gente tem no smartphone, nos computadores, que eles estão ali, eles podem fazer qualquer coisa. Eles têm instruções para fazer tudo. Nesse caso é a mesma coisa. Também temos GPUs que podem fazer qualquer trabalho, tá? Para uma GPU, entende? O que uma GPU voltada para a inteligência artificial faz, a GPGU também faz, só que com menos eficiência, porque ela tem que fazer isso e mais um pouco, entendeu? Ela tem que fazer isso mais processamento gráfico. Então, a GPGU é isso. Então você pode ter núcleos de GPGU, que vai fazer qualquer coisa, quanto núcleos dedicados, que são os DSCUs, que vão fazer algo específico. Eles vão fazer ali o processamento de inteligência artificial. Então, esses núcleos estão todos ali dedicados a esse tipo de operação. Então, isso faz muita diferença. É o que a gente vê agora em algumas arquiteturas mais modernas, como é o caso da própria arquitetura da NVIDIA, como a gente viu na Ampere, tem até o vídeo aqui, This is Ampere, se vocês procurarem na thumbnail. Por que a NVIDIA é tão cara? Porque ela tem exatamente esses núcleos dedicados a um processamento específico. De certa forma, isso encarece o produto no final, mas você tem um desempenho muito grande. Aqui é uma visão geral da arquitetura, muito por cima mesmo. Mas a gente tem aqui a engine de processamento híbrida. Se a gente for dar uma olhada, a gente tem o cache L2 compartilhado entre todos os DSCUs. E o DSCU é esse que tem por exemplo, vai do L1 cache até o CU controller. E lá no fundo a gente tem a TED de disparo dos grupos encadeados. Tá? Ela que vai disparar para o controlador do CU controller para ele mandar exatamente para a unidade de domínio específica que vai processar aquilo. A gente vai entender melhor agora, um pouco mais a fundo. Bom, e aqui a gente tem uma visão então do nosso DSCU. A gente sabe que é um DSCU porque ele tem um CU controller, certo? Ele tem um controlador do domínio. Então, assim, esse cara ele vai ler as instruções que vão ser decodificadas, em seguida ele vai jogar essas instruções para núcleos específicos de cada domínio para executar. E todos esses caras, vocês estão vendo aí que tem um Domain Specific Core, né? Domain Specific Core e tal. Cada um deles tem um arquivo de registro das instruções e lá no final tem um L1 cache. É nesse L1 cache que eles salvam algumas informações que vão ser compartilhadas entre eles. Quando eles têm que compartilhar com outro DSCU, a gente guarda no L2 cache. Então tem essa jogada aí que a gente tem que ter noção, que as instruções são armazenadas aí no que a gente chama de buffer, e esse buffer fica no cache L2. Fala pessoal, na edição aqui eu percebi um erro que eu cometi aqui, quando eu falei, ficou meio embolado, mas é o seguinte,
Você tem o buffer e o cache L2. O buffer não é o cache L2, eles não são a mesma coisa. Você tem um buffer e um cache L2. Então você pode salvar o conteúdo que vai ser compartilhado tanto no buffer ou no cache L2, tá? O cache L2, claro que ele é mais rápido que o buffer, tá? Então, assim, mas essa tática aí é para que os DSCOs possam compartilhar informações, tá bom? Então, é para um ou outro. Aí vai depender ali da situação, se você vai jogar pro buffer ou vai jogar pro cache L2 ali para agilizar. Beleza? E uma coisa bem interessante é que existe um comando do CU, do CU Controller, que consegue encaminhar o encadeamento de instruções ali, o grupo de instruções, para outro DSCU. E esse outro DSCU, ele pode ter, por exemplo, mais núcleos voltados para inteligência artificial. Então, a gente pode fazer pressupor que isso pode acontecer e encaminhar, então, para um DSCU mais apropriado para aquela função. Isso é interessante. Então, você tem muitas abordagens numa mesma placa, né? Então, você consegue fazer o destino mais adequado para aquele conjunto de instruções. E é importante ressaltar aqui que quando é feita, digamos assim, uma referência a uma unidade computacional específica de domínio, essas unidades não se limitam à inteligência artificial. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é criptografia. A gente está falando aqui que talvez as placas desse tipo, voltadas para mineração, são muito melhores, muito mais eficientes, vão ter muito mais potência, porque elas vão ter núcleos dedicados à criptografia. Então imagina como é que vai ser então para minerar a partir de agora, tendo placas com núcleos dedicados à criptografia. E você pode fazer aí vários núcleos de domínio, né, específicas só para criptografia. Então a gente tem que pensar olhando para esse lado. Então isso aí talvez desafogue um pouco o mercado de games, por exemplo, que tem que competir com esse mercado de mineração. Então é outro ponto bem interessante, né? E um ponto que eu quero dar destaque é a versatilidade dos DSCUs, até falando aí um pouco da criptografia que eu disse, que, por exemplo, a gente tem um núcleo ASIC. O núcleo ASIC ele é um chip de circuito integrado que faz uma função específica. Ele não tem propósito geral. Ele faz uma coisa que ele foi desenhado para fazer. Vai fazer descriptografia? Faz descriptografia. Vai fazer processamento de rede neural? Vai fazer processamento de rede neural, entendeu? Então ele é específico, ele é projetado só para aquilo. Então ele é responsável por fazer, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem patente já, é um específico, um núcleo ASIC que faz manipulação de dados de ponta a ponta, ele carrega dados, consulta e faz conexão, agregação e filtragem de dados. Então, você tem um núcleo ali só para isso, só para isso. Então, assim, esse é uma das coisas legais dessa arquitetura. E a Big Island, então, se a gente for olhar, ela é um agregado de aceleradores em conjunto com uma plataforma GPGU flexível adequada para múltiplos domínios de aplicações, onde cada domínio possui seu próprio núcleo específico que pode resolver problemas de forma eficiente. Então, assim, isso é incrível porque um mercado específico, um nicho específico pode ter uma GPU voltada só para ele, fabricada pela Tianshu Xixin, por causa dessa abordagem da Big Island. Então a gente está diante do que pode ser um player muito grande no mercado, que pode competir diretamente com a AMD e com a Nvidia e tomar aí os espaços que elas tinham, que principalmente nessa área de inteligência artificial, que elas estão avançando, mas ainda são, por exemplo, GPUs de propósito geral. Você pode ter agora GPUs de propósito para inteligência artificial. E assim, basta alterar os DSCUs que estão ali dentro. Não é impressionante? Não é incrível? Eu acho isso fantástico. E assim, arrisco a dizer que a China vai entrar com força aí nesse mercado. Provavelmente vai ter algum patrocínio governamental. Eu acho que sim. Até porque é a China, né? E assim, porque até agora a China ainda tinha essa dependência externa de Nvidia, de AMD, que são empresas americanas. Agora não tem mais. Agora os caras têm a placa deles e essas placas aí podem ser bombar no mercado. O processo de fabricação não quer dizer que ele é mais fácil ou mais barato, mas você tem mais um concorrente e que ele pode dominar os mercados que elas não dominam ainda. Então, nos mercados de mineração, que você tem aí as GPUs que não são voltadas 100% para mineração, mas no caso agora da Tianshu Xixin, ela pode entregar uma placa para mineração 100%. Olha, essa placa aqui, ela basicamente ela destrói qualquer hash que você jogar nela aqui, faz bilhões de hashes por segundo e mete bala, entendeu? Então, assim, é uma coisa interessante de se pensar em como é que essa empresa aí pode balançar o mercado e como uma arquitetura pode mudar como a gente trabalha hoje, como a gente tem o mercado hoje.
Não é bacana? Bom, eu vou ficando por aqui. Fazer esse vídeo foi muito difícil, muito complicado, porque os arquivos, cara, tudo em chinês e a tradução é muito ruim. Traduzido do chinês para o inglês não presta, traduzido do chinês para o português não tem como. E assim, é impossível. Então, assim, dá uma forcinha aí. Foi o que eu consegui trazer de informação. Provavelmente está incompleto, mas eu fiquei com medo de trazer algumas coisas que eu não tinha como validar. Porque tava lá escrito, mas tava numa ordem meio bizarra. Talvez, sei lá, vou inverter a ordem aqui das coisas e não é isso que o cara quis dizer. Entendeu? Então é meio complicado. Quando sair um manual em inglês, talvez eu faça um outro vídeo, mas não tem nada, tá? O link do PDF aí que eu usei, que fala sobre arquitetura, que tá em chinês, tá aí na descrição para você dar uma conferida. E assim, é bem complicado de trabalhar com material em uma língua tão complicada, né, como o chinês, que não tem nenhuma raiz próxima da nossa e tudo mais. Mas, assim, espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!